Mais uma semana passou, então chegou a hora de fazer um recap com tudo que rolou nos últimos 7 dias da NBA. E vamos começar falando do New York Knicks, que nessa semana chegou a 7 vitórias consecutivas, venceu 4 jogos nessa semana, passando por cima de Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Orlando Magic e Washington Wizards. E o que mais impressiona nesse time do Knicks é que todos os jogadores pontuam, todos os jogadores são presentes no ataque. Os 5 titulares fazem mais de 14 pontos por jogo. O Josh Hart é quem tem a menor pontuação com 14,2 pontos por jogo, mas é um time que divide muito bem a bola e que vem se mantendo saudável, tá? O Karl Anthony Towns perdeu 2 jogos e o Josh Hart perdeu um. Os outros 3 titulares jogaram todos os jogos do Knicks. E na vitória contra o Raptors, o Towns e o Anunoby fizeram 31 pontos. Contra o Spurs, quem brilhou foi o Michael Bridges com 41. Contra a equipe do Magic, o Towns fez 16, o Brunson fez 26, mas o Josh Hart fez 23 pontos e 13 rebotes. E a grande atuação da semana foi do Jalen Brunson, que fez 55 pontos e 9 assistências na vitória da equipe contra o Washington Wizards, uma vitória que veio na prorrogação. O Knicks chegou a estar perdendo ali, começou a partida muito mal, muito devagar, e acabou precisando se recuperar no jogo, conseguiu se recuperar, empatou o jogo no quarto período, levou para a prorrogação, e o Brunson fez 55 pontos nesse jogo, a segunda melhor marca da carreira dele. Ele que fez 61 pontos na temporada passada, fez 55 agora, isso mostrando ali como essa equipe do Knicks divide bem a pontuação, não precisa de um jogador apenas brilhar para a equipe vencer. Obviamente que Karl Anthony Towns e Jalen Brunson são os dois principais jogadores do time, o Brunson com 25 pontos por jogo, o Towns com 24 pontos e 13 rebotes, dois jogadores que brigam ali, né, na minha visão, pelo prêmio de MVP. E o Knicks, para mim, se coloca já como talvez a segunda força do leste. Obviamente que não dá para descartar o Boston Celtics, que vem no momento mais conturbado da temporada, mas o Knicks vem numa crescente muito grande depois de um início ruim e agora ocupa a terceira posição com 22 vitórias e 10 derrotas. O Celtics é o segundo com 23 vitórias e 9 derrotas, então o Knicks muito próximo ali, ainda distante do Cleveland Cavaliers, que faz uma campanha espetacular, mas já se coloca ali, para mim, como talvez a segunda força da Conferência Leste. Eu quero que você comente aqui se você concorda ou se você ainda acha que o Celtics é o favorito, se Celtics e Cavaliers estão muito acima dos outros na Conferência Leste. Quem também vem se achando na Conferência Leste é o Atlanta Hawks, que venceu os 3 jogos que fez essa semana, venceu o Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls e Miami Heat. A equipe no momento ocupa a 5ª posição da Conferência Leste com 18 vitórias e 15 derrotas e vem numa crescente muito grande em uma temporada que o Trae Young vem deixando de ser talvez o principal arremessador, o principal pontuador do time. Ainda é o cestinha da equipe com 21,6 pontos por jogo, mas já bem abaixo dos 25,7 que fez a temporada passada, 26,2 na temporada retrasada, 28 na temporada 2021-22, vem arremessando menos bolas e vem dividindo, vem distribuindo muitas assistências, lidera a liga em assistências com 12,2 por partida e vem sendo talvez o grande destaque, né, desse time da Atlanta Hawks, sendo esse jogador mais passador do que necessariamente arremessador e vem criando oportunidades para outros jogadores como Jalen Johnson, por exemplo, que pode ser uma nova superestrela da NBA. 20 pontos, 10,4 rebotes, 5,5 assistências, um dos 4 jogadores da temporada que tem essas médias, mais de 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências na temporada. O Jalen Johnson fazendo uma grande temporada, o Dyson Daniels aparecendo muito bem também, sendo ali um defensor muito bom, 3,1 roubos de bola, o líder da NBA nessa temporada, mas também pontuando com 13 pontos, convertendo ali 33% das suas bolas de 3. Então essa equipe vem conseguindo também trabalhar muito bem ofensivamente e vem melhorando defensivamente, que era um problema desse time do Hawks, né, nas primeiras semanas da temporada, e conseguiu nessa semana vencer o Minnesota Timberwolves num jogo que era complicado. A equipe do Timberwolves, apesar de não estar fazendo uma boa temporada, é um time considerado mais forte e vinha dominando a partida, mas o Hawks venceu o quarto período por 35-19, conseguindo ali uma grande explosão no quarto período, e isso aconteceu também contra a equipe do Chicago Bulls, em que o Hawks venceu por 141-133, mas venceu por 25 pontos no quarto período, 50-25. O Trae Young, nessa partida, foi um grande pontuador, fez 16 pontos no quarto período, chamou a responsabilidade, e é isso, né? O craque do time tem que chamar a responsabilidade nos momentos decisivos. O Jalen Johnson foi o cestinha do jogo com 30 pontos e 15 rebotes, mas o Trae Young fez 16 dos seus 27 no quarto período, chamou a responsabilidade, deu mais uma vitória para Atlanta Hawks, e depois, contra o Miami Heat, ele fez apenas 11 pontos, distribuiu 15 assistências, e o Jalen Johnson mais uma vez brilhou com 28 pontos. Então esse time do Atlanta Hawks vem se mostrando muito resiliente,
conseguindo boas viradas nessa semana, se recuperar de jogos que pareciam perdidos, vem subindo na Conferência Leste, quinto colocado agora, pode de repente brigar por mando de quadra se continuar nesse ritmo, e vem colocando, na minha visão, Trae Young talvez na briga pelo MVP, pelo que ele vem jogando, e é um jogador que para mim é muito subestimado, muito criticado injustamente, mas que vem jogando um basquete de altíssimo nível, mais uma vez, mais uma temporada do Trae Young, em que ele vem muito bem com a equipe do Atlanta Hawks, vem arremessando mal, apenas 39% dos arremessos de quadra, 32% das bolas de 3, mas é isso, entendeu o seu papel como facilitador desse ataque e vem conseguindo entregar o que o treinador espera dele. Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder segue dominando, são 26 vitórias, 5 derrotas na temporada, a segunda melhor campanha da temporada da NBA, perde apenas para o Cleveland Cavaliers com 27 vitórias e 4 derrotas, mas vem dominando a Conferência Oeste, que é fortíssima, chegou a 11 vitórias consecutivas, as vitórias nessa semana, passou por Washington Wizards 123-105, Indiana Pacers 120-114, Charlotte Hornets 106-94, e aí hoje enfrentou o Memphis Grizzlies, que vem sendo colocado como a segunda força da Conferência Oeste, e emplacou uma vitória por 130-106. Esse Oklahoma City Thunder é um time fantástico, tem uma defesa de outro mundo, tem a melhor defesa da NBA nessa temporada, sofrendo ali 103 pontos por partida. O ataque não é tão explosivo, mas a defesa compensa muito bem e vem conseguindo vencer jogos. Eu acho que ninguém imaginava isso no início da temporada, que o Thunder fosse ser tão superior assim às outras equipes da Conferência Oeste. Grande parte disso vem do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que faz mais uma temporada fantástica. São 30,8 pontos, 6,1 assistências, 5,6 rebotes por jogo para ele, com 2 roubos de bola, convertendo 51,7% dos arremessos de quadra, indo muito bem nos lances livres também. Então, um jogador muito eficiente, não arremessa tantas bolas por jogo, são 21 arremessos por jogo, mas é um jogador que tem um volume muito bom e uma eficiência muito boa. Isso faz com que ele esteja tendo essa temporada fantástica. Nessa semana foram 35,8 pontos por partida, 6,5 rebotes, 6 assistências, 2,5 tocos por jogo, com 41% dos arremessos de quadra, dos arremessos de 3 pontos convertidos. Então, o Shai Gilgeous-Alexander, para mim, tem que ser ali top 3 na briga pelo MVP. Pelo que já vem jogando, né? Já vinha jogando pelo que fez essa semana também. O Thunder que segue desfalcado do Chet Holmgren, mas que encaixou mesmo sem o pivô e tem ali no canadense de 26 anos o seu grande astro e que deve continuar dominando por alguns anos, aí, por algumas temporadas, e para mim merece estar ali entre os primeiros colocados na disputa pelo MVP. Mas eu tenho que voltar para a Conferência Leste para falar do Philadelphia 76ers, que acabou de fazer sua melhor semana na temporada. Foram 3 jogos, 3 vitórias, venceu o San Antonio Spurs por 111-106, venceu o Boston Celtics por 118-114 e venceu o Utah Jazz por 114-111. 3 vitórias apertadas dessa equipe do Philadelphia 76ers, mas é a primeira vez nessa temporada que o time vence 3 jogos consecutivos e, para mim, é muito positivo que 2 desses jogos foram contra equipes muito difíceis, tá? O San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, que vem fazendo uma temporada surpreendente, e nessa partida o Joel Embiid, mais uma vez, ali com alguns problemas, acabou sendo excluído da partida e prejudicou o time, mas ainda assim o time conseguiu vencer. Depois venceu o Boston Celtics, que é o atual campeão e um dos principais favoritos da Conferência Leste, a chegar, de repente, à final mais uma vez. Então o Sixers vem numa crescente, são 12 vitórias e 17 derrotas na temporada, ocupa a 11ª posição, já se aproxima de repente ali por uma briga por play-in. Estamos ali quase na metade da temporada, então o Sixers ainda tem bastante tempo para crescer, para conseguir continuar evoluindo, né, sob o comando do Nick Nurse. E grande parte disso, na verdade, acho que a maior parte dessa retomada do Sixers é o Tyrese Maxey, que na minha visão é o novo craque, é a nova cara da franquia. O Tyrese Maxey, que nessa semana teve mais de 32,3 pontos, 8,7 assistências, 2,7 roubos de bola e 4,7 rebotes. O grande craque desse time, para mim, nessa temporada. Contra o Spurs foram 32 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Contra a equipe do Celtics foram 33 pontos, 12 assistências. E contra a equipe do Utah Jazz foram mais 32 pontos e 6 assistências com 2 roubos de bola. Um aproveitamento de
um aproveitamento de 38% nas bolas de 3. Então é um jogador que vem sendo eficiente, vem chamando a responsabilidade e mostrando que o time talvez não seja mais do Embiid e nem do Paul George, que chegou nessa temporada para ser ali o segundo aço do time, mas talvez o Maxey seja de fato a nova superestrela do Philadelphia 76ers e a equipe deva olhar com mais atenção para o jogador que já fez uma excelente temporada passada, foi eleito o jogador de maior evolução, conseguiu sua primeira participação no All-Star Game e continua em evolução nessa temporada. E o que um pedido de troca não faz, né? O Jimmy Butler pediu para ser trocado oficialmente, ele que já vinha sendo alvo de rumores há algumas semanas, já tinha inclusive dado ali os times que ele gostaria de ser trocado, agora pediu oficialmente para que ser negociado. O Pat Riley vem fazendo jogo duro, mas tudo indica que o Butler não esteja no Miami Heat em fevereiro, mas, contudo, depois do pedido de troca dele, o Heat emplacou ali talvez uma das melhores sequências da temporada. Venceu 3 dos 4 jogos que fez essa semana, venceu o Brooklyn Nets por 110-95, venceu o Orlando Magic por 89-88, depois perdeu para Atlanta Hawks 120-110 e voltou a vencer hoje, venceu o Houston Rockets, uma partida surpreendente do Miami Heat, 104-100 contra essa equipe do Houston Rockets. O Heat se coloca na 7ª posição da Conferência Leste com 16 vitórias e 14 derrotas, uma temporada bem aquém do que todo mundo esperava, mas é um time que vem tendo alguns problemas, tanto de lesões, né? O Jimmy Butler já perdeu alguns jogos, o Jaime Jaquez também, o Nikola Jovic, que vinha evoluindo bem nessa temporada, também perdeu alguns jogos, além de, obviamente, problemas de relacionamento, já que o Butler já deixou claro que não quer permanecer no time, mas vem se encaixando novamente com o comando do Erik Spoelstra, e grande o sucesso ali do time, acho que passa por 2 jogadores que são o Tyler Hero e o Bam Adebayo. Tyler Hero, que assumiu o protagonismo de vez nessa temporada, são 23,9 pontos por jogo, 5,7 rebotes, acertando 41% das bolas de 3, sendo ali o grande pontuador do time, inclusive está nas listas ali de MVP da NBA, que a NBA vem soltando toda semana, e o Bam Adebayo com 16,3 pontos, 9,9 rebotes, ajudando ofensivamente e continuando sendo ali um dos grandes defensores da NBA, ele que é capaz de defender as 5 posições, é um pivô muito atlético, muito ágil e consegue defender as 5 posições. Não é um cara que dá muitos tocos, mas que ele contesta muitos arremessos e dificulta muito a vida dos adversários, e vem sendo ali aos 27 anos, talvez no auge da sua carreira, vem sendo o protagonista, um dos protagonistas desse time do Miami Heat. O Jimmy Butler, com 35 anos, vem fazendo uma boa temporada, 18,5 pontos, quase 6 rebotes e 5 assistências por jogo, mas os problemas de lesão vêm afetando bastante ele, e o Miami Heat vem entendendo que talvez seja a hora de abrir mão do seu grande astro, que chegou em 2 finais com a equipe, para pensar no futuro. O Hero fez 17 pontos contra a equipe do Brooklyn Nets, o Bam Adebayo fez 23 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, contra a equipe do Magic, 89-88, o Magic desfalcado de vários jogadores ali, né, não tá contando com o Paulo Banchero, com os irmãos Wagner, o Jalen Suggs também sofreu uma lesão nesse domingo, então é um time que vem sofrendo bastante, mas o Miami Heat não tem nada a ver com isso. O Tyler Hero foi lá e fez 20 pontos, o Bam Adebayo nessa partida não foi bem ofensivamente, apenas 4 pontos, mas contribuiu defensivamente. O Alec Burks fez 17 pontos, e aí contra a equipe da Atlanta Hawks, a equipe perdeu, mas o Tyler Hero fez mais 28 pontos e 10 assistências, e por fim, contra a equipe do Houston Rockets, o Hero com mais 27 pontos e 9 assistências, por isso que ele vem sendo cotado como um dos favoritos ali ao prêmio de MVP da temporada. E se o Miami Heat vive talvez um dos seus melhores momentos na temporada, o mesmo não dá para ser dito do Golden State Warriors, que nessa semana teve mais ali um período conturbadíssimo. Foram 4 jogos e apenas uma vitória. Venceu o Phoenix Suns, outro time que veio muito mal, mas perdeu para o Indiana Pacers, que vem numa crescente, perdeu para um Lakers no confronto direto e para um Clippers também no confronto direto, também dentro da divisão, né? Não apenas na Conferência Oeste, mas na divisão do Pacífico. Então o Warriors vindo num momento complicado. Para o Pacers, a equipe sofreu ali uma derrota por 111-105 e o Stephen Curry fez apenas 10 pontos, foi muito bem marcado. E aí o Jonathan Kuminga assumiu o protagonismo, foram 26 pontos para ele, e ele nessa semana mostrou que está pronto para ser o cara desse time do Golden State Warriors. Fez 26 pontos contra a equipe do Pacers, fez 34 pontos contra o Clippers e 34 pontos contra o Warriors, sendo muito importante na vitória, né, da equipe do Warriors contra o Suns. Que encerrou essa sequência de 3 derrotas consecutivas e mostrou que, ok, talvez seja a hora de dar a bola na mão do Jonathan Kuminga e entender que Stephen Curry ainda é um excelente jogador e obviamente vai brilhar muito nos playoffs, mas precisa de ajuda, e de repente o Kuminga é esse cara. Ele vem com 16,7 pontos por partida. Nessa semana, então, ele teve 2 jogos em que ele dobrou a média dele de pontos, mostrando
todo o seu potencial, ele que tem apenas 22 anos, vem sendo alvo frequente de rumores de troca, então o Warriors deveria pensar, na minha visão, em manter o Kuminga e dar a bola na mão dele, ele que jogou muito bem e mostrou que pode ser o cara desse time ao lado do Stephen Curry. O Sacramento Kings mais uma vez entra aqui no recap da semana com uma decepção. A equipe nessa semana perdeu os 2 jogos que fez, perdeu para o Pistons por 114 a 113, num final de jogo decepcionante, amargo para a equipe do Sacramento Kings, que vencia por 113 a 110, e aí o Jaden Ivey do Pistons arremessa uma bola de 3 pontos, e o De'Aaron Fox faz a falta em cima dele, essa bola caiu, o Ivey foi lá, converteu o lance livre, venceu, fez 114 a 113, o Kings não tinha mais tempo para pedir e acabou perdendo um jogo que tinha tudo para vencer e encerrar uma sequência ali que já era de 4 derrotas. Não só não encerrou, como perdeu esse jogo, e essa partida custou o cargo do Mike Brown. Ele foi demitido, para mim foi o bode expiatório, o Mike Brown que levou essa equipe do Kings aos playoffs nas últimas 2 temporadas, encerrando ali um jejum da equipe de muitos anos, conseguiu levar, foi eleito o melhor técnico da NBA, mas acabou caindo porque o time não vem jogando bem, não se acertou ainda com a chegada do DeMar DeRozan, o time mudou muito ofensivamente, DeRozan tem um estilo totalmente diferente do Harrison Barnes, e com isso a equipe não se encontrou, e tudo indica também que tinham alguns problemas ali no vestiário da equipe do Kings, mas demitir o técnico para mim foi uma decisão completamente desnecessária da diretoria, mostra que o Kings não mudou, né? Todo mundo imaginou que o Kings estava ali numa crescente, que ia começar a brigar e ser uma franquia de respeito na NBA nas próximas temporadas, e já mostra que não, continua com decisões amadoras. O Mike Brown não era o grande culpado desse time, inclusive ele foi o grande responsável para que essa equipe voltasse aos playoffs nas últimas 2 temporadas. No lugar dele assumiu o Doug Christie, que foi jogador do Kings nos anos 2000, vai ser interino provavelmente até o final da temporada, e estreou com derrota para o Lakers por 132 a 122. Tudo bem que foi apenas um jogo, não dá para querer colocar esse jogo como parâmetro de nada. O De'Aaron Fox fez 29 pontos e 12 assistências, o Domantas Sabonis com mais um duplo-duplo, o DeMar DeRozan fez 25 pontos, mas o time perdeu para a equipe do Los Angeles Lakers, que não teve o LeBron James. Anthony Davis fez 36 pontos, 15 rebotes e 8 assistências, o Austin Reeves com 26 pontos e 16 assistências, Hashimura com 21 pontos, o Dalton Knecht com 18 pontos. Então o Lakers fez uma partida ofensivamente belíssima, defensivamente novamente teve alguns problemas, mas o Kings chega a 13 vitórias e 19 derrotas na temporada, ocupando apenas a 12ª posição da Conferência Oeste, fora de play-in, e ficando cada vez mais longe dos times que estão brigando. Tudo bem que tá tudo muito embolado, porque a Conferência Oeste é muito disputada, mas o Kings precisa se acertar logo. Já estamos quase na metade da temporada, e se o Kings não se acertar em breve, vai ficar difícil pensar em conquistar uma vaga no play-in novamente. Para finalizar, o Dallas Mavericks, que teve uma semana complicada, 2 vitórias, 2 derrotas nessa semana. A equipe venceu o Portland Trail Blazers e Phoenix Suns, mas perdeu para o Minnesota Timberwolves e depois perdeu para o Portland Trail Blazers por 126 a 122. Mas o grande problema do Dallas nessa semana foi que o Luka Doncic sofreu uma lesão na panturrilha que deve o deixar de fora por pelo menos um mês. Então o Doncic, que já havia perdido alguns jogos nessa temporada, vai ficar de fora por mais tempo, e isso pode prejudicar bastante a temporada do Dallas Mavericks. O Luka, que é o grande aço desse time, são 28 pontos, 8,3 rebotes, 7,8 assistências por jogo para ele. Sem ele, o peso de carregar esse ataque fica nas mãos do Kyrie Irving, que é um excelente pontuador, 24,6 pontos por partida, convertendo 44% das bolas de 3, mas passa o time a não ter ali, de repente, uma segunda opção ofensiva tão confiável. O Klay Thompson tem média de 14 pontos na temporada, mas vem oscilando bastante, tem partidas muito boas com jogos muito ruins. O PJ Washington parece que vai dar um passo adiante na carreira, evoluir mais e de repente volta, regride. Então o Dallas vai precisar buscar uma segunda opção ofensiva para essas partidas que o Luka não puder disputar, e pode cair um pouco na tabela. O Dallas nesse momento é 4º colocado na Conferência Oeste com 20 vitórias e 12 derrotas, mas com um mês, pensando em um mês sem o Luka Doncic, estamos no finzinho de dezembro, então ele deve voltar ali no final de janeiro, ele perderia por volta de mais uns 15 jogos da equipe do Dallas, o que pode prejudicar bastante a equipe nessa briga para o playoffs, que hoje a equipe teria mando de quadra com a 4ª posição, mas pode de repente cair ali para uma briga por play-in sem o seu principal astro. Esse foi o recap da semana, e se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui no canal do Jumper Brasil, e acesse jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na NBA.